Quando nós falamos de diabetes mellitus tipo 2, e que falamos todas as complicações que eu citei lá atrás, tem algo que é muito importante, que é a saúde vascular. É a saúde do endotélio vascular. Então, quando a gente fala em suplementação para diabetes mellitus tipo 2, a gente tem que pensar na saúde dos vasos. Quando a gente pensa em saúde dos vasos, do endotélio dos vasos, a saúde daquela capinha que reveste dentro dos nossos vasos, do revestimento dos nossos vasos, nós temos um conceito de estresse oxidativo. Vou tentar explicar para você de uma maneira muito simples. Todas as nossas células, elas produzem radicais livres. As células produzem energia e como algo que foi produzido, que precisa ser eliminado, porque não serve, é deletério para as nossas células, são os radicais livres, também chamado de espécies reativas de oxigênio. Então, todas as nossas células, os trilhões e trilhões de nossas células, elas produzem radicais livres. E esses radicais livres precisam ser eliminados ou neutralizados. O nosso organismo, por outro lado, tem um sistema antioxidante. É um sistema próprio para neutralizar esses radicais livres produzidos pelas nossas células. Então, nós temos de um lado a produção dos radicais livres e do outro o sistema antioxidante do nosso organismo. Uma maneira que leva, a principal maneira que leva à lesão dos nossos vasos é quando existe uma produção maior de radicais livres e que nós chamamos de estresse oxidativo, ou o nosso sistema de defesa antioxidante, o nosso sistema antioxidante não está funcionando adequadamente. Então, quando a gente fala de suplementação de diabetes, uma das coisas que vem logo é como a gente reforçar o nosso sistema antioxidante. É como, por exemplo, a gente está querendo reforçar o nosso organismo, a imunidade do nosso organismo. Nós vamos ter alguns suplementos que ajudam a reforçar a nossa imunidade, então nós também vamos estar pensando em suplementos que possam melhorar o nosso sistema antioxidante. O nosso sistema antioxidante, na verdade, ele tem 3 grandes correntes de defesa do nosso sistema antioxidante, que eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês, mas que eles precisam de determinados nutrientes, de micronutrientes, para funcionar adequadamente. Por exemplo, em termos de minerais, o nosso sistema antioxidante ele precisa de zinco, precisa de cobre, precisa de manganês, precisa de selênio, precisa de ferro, para que esse sistema antioxidante funcione adequadamente. Ele precisa da vitamina B6, precisa da vitamina B9, precisa da vitamina B12. Esses são nutrientes e vitaminas que o nosso sistema antioxidante precisa para funcionar adequadamente. Então, nós precisamos considerar isso no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Eu não estou aqui afirmando que todo paciente de diabetes mellitus tipo 2 tem que ter suplementos, esses suplementos, mas é algo que nós temos que considerar. A possibilidade, a necessidade de precisar de zinco, de manganês, de cobre, de ferro, de vitamina B6, de vitamina B9, de vitamina B12. Então, é algo que a gente precisa considerar. Nós temos alguns outros suplementos que têm um papel direto de antioxidante. E um deles, muito importante, é o que nós chamamos ácido alfa-lipoico ALA. O ácido alfa-lipoico ele tem um papel importante porque ele diminui a resistência à insulina, ele tem um papel anti-inflamatório, tem uma ação antioxidante e tem também um papel importante na proteção neural. Então, aqueles pacientes diabéticos e que a gente está preocupado com a saúde neural, com a saúde dos nervos, ou paciente diabético que já é portador de neuropatia diabética, que já tem a neuropatia diabética, só lembrando, se você entrar na nossa página, entrar no nosso programa, vocês vão ver que é a complicação mais frequente no paciente diabético, aquelas câimbras, aquelas dores de membros inferiores, mais noturnas, e vários outros sintomas também gerais. Mas o paciente que tem a neuropatia diabética, o ácido alfa-lipoico tem um papel muito importante também para proteger o nosso sistema neural, para diminuir a resistência à insulina. Então, é um suplemento, não estou aqui dizendo que precisa ser feito para todo mundo, mas que ele também
deve e pode ser considerado no paciente diabético. Nós temos o resveratrol. O resveratrol é derivado de algumas plantas, principalmente da uva, da casca da uva, mas também do cacau, mas da uva. E ele tem um papel também antioxidante muito importante, tem um papel anti-inflamatório importante e tem um papel importante na saúde vascular. Só que o resveratrol tem algo a mais também. É um suplemento que ele ultrapassa a barreira hematocefálica e chega ao cérebro, ao nosso sistema nervoso central. A barreira hematocefálica, ela reveste o nosso sistema nervoso central, o cérebro. Então, não são todos os nutrientes, não são todos os suplementos, não são todas as drogas que atingem o nosso cérebro por causa da barreira hematocefálica. Tem alguns suplementos, tem algumas drogas que atingem, tem outras que não. O resveratrol é um desses que atinge. Então, naquele paciente diabético, que a gente está preocupado com a saúde vascular, mas que você está preocupado também com a saúde cerebral, às vezes o resveratrol pode ser uma boa opção. Aí nós temos as vitaminas do complexo B. Eu falei com vocês há pouco da vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12, como vitaminas importantes para o nosso sistema antioxidante. Olha, parar um pouquinho aqui para dizer a você, pegue a caneta, anote isso para depois você pesquisar, ou conversar com o seu nutricionista, ou com o seu médico, ou você mesmo procurar também ter um conhecimento melhor, mas o seu conhecimento é a parte mais importante para o seu tratamento. Mas as vitaminas do complexo B, elas têm um papel muito importante. A vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina B9, a vitamina B12. Eu quero fazer uma ressalva especial em relação à vitamina B12, que é a cobalamina, ou a cianocobalamina, ou a metilcobalamina, que é a forma ativa. A vitamina B12, ela tem um papel muito importante em diminuir a resistência à insulina. Ela tem um papel muito importante na saúde vascular e na saúde do nosso sistema nervoso. Na saúde tanto do sistema nervoso central como do sistema nervoso periférico. E a vitamina B12 é muito frequente, olha, é muito frequente no dia a dia dos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, a gente encontrar níveis baixos de vitamina B12. Até porque nós temos alguns fatores que predispõem isso no diabético. É exemplo da metformina, que é a droga mais usada no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e que é uma excelente droga. Eu não estou falando mal aqui da metformina. A metformina tem um papel fantástico. Mas dos efeitos adversos da metformina é diminuir a absorção da vitamina B12 pelo nosso organismo. Então é muito comum no paciente diabético mellitus tipo 2 chegar para a gente com queixas variadas, às vezes de dormência, de esquecimento, dificuldade de locomoção. E quando a gente vai ver, a vitamina B12 está baixa ou ela está no nível inferior. E a gente no paciente diabético quer sempre a vitamina B12 no nível superior, no quartil superior. Então, o paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, ele deve pelo menos uma vez no ano fazer a dosagem da vitamina B12. É evidente que os profissionais que acompanham você já devem fazer isso de rotina, mas é bom você saber e quando for necessário, pedir que solicite isso, porque a gente precisa manter a vitamina B12 no nível superior. A deficiência de vitamina B12 traz muitas consequências negativas e é algo que pode ser corrigido. Nós temos outras vitaminas do complexo B, também muito importante no paciente diabético, muito importante na saúde neural. É a tiamina, ou a benfotiamina, que é a vitamina B1. Esta tem um papel importante na saúde neural, na saúde dos nervos. O paciente, então, com neuropatia, é mandatório o uso da benfotiamina no paciente com neuropatia e muitas vezes na prevenção da neuropatia também. Então, tanto o paciente que a gente quer prevenir a neuropatia no diabetes, como aquele que já tem uma neuropatia instalada, o uso da vitamina B1, da benfotiamina,
ela é muito, muito importante e é mandatório também. O uso da vitamina C tem um papel antioxidante também importante. Olha, eu estou falando do uso, eu não estou falando que tem que ser suplemento, não. Você pode usar isso através de seus alimentos. O suplemento entra se esse uso não for suficiente. Mas a vitamina C ela tem um papel muito importante. Tem um papel muito importante em combater o estresse oxidativo, um papel anti-inflamatório importante. A vitamina E. E a vitamina E tem uma outra característica importante. A vitamina E, ela também tem todos esses papéis que eu falei para a vitamina C, mas a vitamina E também tem um papel importante na saúde da retina. Então, aqueles pacientes com retinopatia diabética também, que a gente puder usar a vitamina E, ela ajuda na saúde da retina, tanto na prevenção como naqueles pacientes que já têm um quadro de retinopatia diabética instalado. Mas nós temos, além disso, uma outra vitamina, que na verdade não é a vitamina, que é um hormônio, e você já ouviu a gente falar muito sobre isso, que tem um papel fundamental, um papel crucial no diabetes, que é a vitamina D. A gente sabe que aqueles pacientes pré-diabéticos que têm níveis de vitamina D mais baixos, ele evolui mais para o diabetes. Como aqueles pacientes que têm o diabetes mellitus tipo 2 e que têm vitamina D nos níveis inferiores, ele tem mais dificuldade de controle do diabetes. Então, a vitamina D, o hormônio D, é muito importante para evitar a evolução do pré-diabetes para o diabetes e é muito importante também no controle do diabetes mellitus tipo 2. Então, porque diminui a resistência à insulina, ajuda a baixar os níveis de glicemia, ajuda a melhorar os níveis de hemoglobina glicada. Então, ficar atento ao hormônio D, a vitamina D. Em verdade, a gente procura manter sempre o nível de vitamina D nas doenças crônicas, de maneira geral, em torno de 50 nanogramas por decilitro na dosagem sanguínea. Mas nós temos alguns outros suplementos muito importantes. Tem um que eu quero falar aqui também de uma maneira especial para vocês, que é a coenzima Q10. Coenzima Q10, ou biquinona, ou biquinol, que é a formativa, é a mesma coisa. Então, a coenzima Q10, ela tem também um papel muito importante na produção de energia pelas nossas células. E a coenzima Q10 ela está presente em todas as nossas células, particularmente nas mitocôndrias das nossas células. As mitocôndrias são as nossas usinas geradoras de energia. Se eu estou falando aqui, se você está aí ouvindo, é porque as nossas usinas geradoras de energia estão produzindo energia. Essas usinas estão dentro das nossas células e são chamadas mitocôndrias. Nossas células têm uma quantidade grande de mitocôndrias, pode ter milhares de mitocôndrias, a menos de mitocôndrias depende do tecido, da função das células. E a coenzima Q10, ela é fundamental, ela é necessária para a produção de energia pelas nossas células. E no paciente diabético, ele cursa com níveis mais baixos de coenzima Q10, assim como a própria idade vai diminuindo os níveis de coenzima Q10. E temos um agravante também. Nos pacientes que fazem uso de estatinas, dos remédios para baixar o colesterol, essa medicação tem as suas indicações, não estou dizendo aqui que a gente não vai usar uso quando tem indicação, porém, as estatinas, ela diminui os níveis de coenzima Q10, porque ela vai inibir, na sequência que ela inibe, para inibir a formação, a produção de colesterol, ela termina inibindo também a produção da coenzima Q10, o que não é desejado para a gente. Então, os pacientes diabéticos, idosos, que já têm níveis mais baixos de coenzima Q10, se junta ainda o paciente que está usando estatina, muito provavelmente esse paciente tem deficiência de vitamina Q10. E chega para você com aquela queixa que a gente vê tanto. Cansado, fadiga. Aí o médico olha para o exame, não, o senhor está bem, o seu exame está bem, mas estou cansado, estou fadigado, sem coragem. E muitas das vezes é uma deficiência da coenzima Q10. E com a
suplementação, pode acontecer uma melhora muito importante. Então, considerar sempre também a possibilidade de uma necessidade de suplementar com a enzima Q10. E vejam que eu estou falando sempre para vocês aqui, considerar. Isso é uma coisa que vocês têm que tirar essa dúvida com o profissional de saúde que te acompanha. Seja o nutricionista, seja seu médico, seja o nutrólogo. Mas você tem que ter conhecimento disso. Porque para você provocar também isso, para você discutir, para você poder ter uma discussão sobre isso. Nós temos alguns outros fitoterápicos também com importância muito grande. Um deles é muito conhecido de todos, que é a curcumina. A curcumina tem um papel anti-inflamatório fantástico. O paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, na maioria das vezes, tem uma inflamação crônica subclínica. A curcumina diminui a resistência à insulina, melhora a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Então, a curcumina é algo que também pode ser considerado no paciente portador de diabetes. Temos um outro fitoterápico, esse muito usado na medicina chinesa, que é a berberina, que ela tem também um papel fantástico de diminuir a resistência à insulina, de ajudar a controlar os níveis de glicose, de ajudar a melhorar o perfil lipídico, controlar melhor os triglicérides. Então, a berberina tem um papel também muito importante. É como se a gente estivesse atirando em uma coisa e acertando várias outras. Então, é um suplemento também que pode ser considerado no paciente diabético. Temos um outro tipo de suplemento que nós chamamos os carotenoides. Esses suplementos, esses alimentos que têm uma cor muito ativa, vermelha, amarela, como pimentão, pitanga, jabuticaba, tomate, são alimentos que têm um teor grande de carotenoides. E os carotenoides, eles têm um papel muito importante, antioxidante, anti-inflamatório, benéfico para o nosso organismo. Mas entre os carotenoides, nós temos um que eu gosto sempre de chamar a atenção e que sempre eu considero muito a sua suplementação no paciente diabético, que é a astaxantina. A astaxantina é um carotenoide, é o mais potente antioxidante existente no planeta e que tem um papel também fantástico na saúde vascular. Imagine um paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, que a gente está preocupado com a saúde vascular. É um paciente que já teve um infarto, que teve um AVC, que tem uma doença arterial periférica. Por que a gente não considerar a possibilidade de um suplemento como a astaxantina? Eu não estou dizendo aqui que não vai usar as drogas, que não vai fazer as mudanças do estilo de vida também, mas é algo também a ser considerado. Nós temos outros minerais também com papel muito importante. Um deles é o cromo, que a gente faz a suplementação na forma de picolinato de cromo. Ajuda a diminuir muito a resistência à insulina, ajuda no controle da glicemia, diminui muito a sensação de fome. O vanádio é um outro mineral também importante. Então veja que, na verdade, nós temos um arsenal também importante entre os suplementos que vai ajudar no enfrentamento do diabetes mellitus tipo 2. Mas volto a dizer, o primeiro passo é você ter o conhecimento sobre isso. Você saber que é importante as mudanças do estilo de vida, é importante o uso de drogas, e nós vamos ter uma live também, ou mais de uma, falando das drogas, mas é importante também considerar o uso de suplementos quando se fizerem necessários. É evidente que são muitas coisas que não dá para a gente abordar simplesmente em uma live. Hoje nós temos um programa de controle do diabetes mellitus tipo 2, onde a gente tem tudo isso mais detalhado, dos suplementos, de todo o tratamento, que depois você pode acessar na nossa bio, o link junto na nossa bio, e você vai ter mais essas informações. Mas eu quero aproveitar aqui para responder umas perguntas que foram feitas. Tentando aqui, eu não pude, foram mais de 100 perguntas, a gente tentou aqui colocar aquelas perguntas mais abrangentes. Tem uma pergunta aqui de Sandra, nutricionista, que faz uma pergunta bem ampla. Eu vou tentar, Sandra, aproveitar essa pergunta tua para recapitular aqui. Você fala, em relação aos suplementos, você fala dos minerais. Eu já falei de muitos aí, mas
colocar para vocês, considerar sempre magnésio. Magnésio ele é muito importante na saúde vascular, é muito importante na redução da pressão arterial, é muito importante na produção de ATP, de energia pelas nossas mitocôndrias, na produção de insulina pelo pâncreas. Então, entre os minerais, considere o magnésio, considere o zinco, considere o cobre, considere o manganês, considere o selênio, considere o ferro, considere o cromo, considere o vanádio. Eu não estou afirmando que tem que fazer suplementação com todos eles, mas a gente tem que considerar naqueles casos específicos. Às vezes a gente está com uma dificuldade enorme e a gente só está movimentando com droga, tirando droga, acrescentando mais uma droga, 2 drogas ou 3 drogas, e esquece de considerar alguns suplementos. Então é necessário que entre os minerais a gente não esqueça de considerar esses minerais. Entre as vitaminas do complexo B, chamando atenção para a vitamina B1, para a tiamina, chamando atenção para a vitamina B6, que é a peridoxina, chamando atenção para a vitamina B9, que é o ácido fólico, chamando atenção para a vitamina B12, que é a cobalamina, o cianocobalamina ou metilcobalamina, chamando atenção para a vitamina C, para a vitamina E e para a vitamina D, o hormônio D, que devem ser também considerados. Chamando atenção para o ácido alfa-lipoico, chamando atenção para alguns fitoterápicos, chamando atenção para a curcumina, chamando atenção para a berberina. Agora, é importante que você entenda que o suplemento ele tem que estar em um contexto. Não é simplesmente prescrever um suplemento e pronto. É importante que você entenda que ele está em um contexto de eficiência, em um contexto com as outras medidas. O suplemento não é para substituir droga, o suplemento não vai substituir as mudanças do estilo de vida. Os suplementos é uma medida a mais de enfrentamento. É evidente que às vezes a gente consegue reduzir até drogas quando a gente usa o suplemento, mas não deve ser esse o principal objetivo. Então, Sandra, espero ter respondido a tua pergunta. Wagner perguntando o seguinte: sou diabético, eu posso usar ao mesmo tempo medicações, drogas e suplementos? Resposta positiva, Wagner. Sim. Assim como você pode e deve ter as mudanças de estilo de vida e usar as drogas que fizerem necessário, você pode também e deve, quando fizer necessário, usar os suplementos. O que a gente precisa considerar é que suplemento igual às drogas não pode ser brincadeira. Não pode ser aqueles suplementos que a gente acha, essas vitaminas aqui é de A a Z, serve para tudo. Ou você faz uma viagem, vai para os Estados Unidos, para algum lugar e traz de presente 10 suplementos para dar a prima, a irmã, todo mundo, achando que é tudo a mesma coisa. Não. Suplemento é ciência, suplemento é conhecimento, suplemento depende de um prescritor que entenda para ver qual é o suplemento adequado para você. Mas o suplemento, ele não vai interferir com o uso das drogas. Outro cuidado que a gente precisa ter, respondendo para você aqui, Wagner, também, é a gente entender que os suplementos, você tem que ter conhecimento sobre o suplemento que você está prescrevendo. Porque a gente tem que avaliar que os suplementos também têm problemas. A gente tem que ver o potencial de hepatotoxicidade do suplemento. Tem suplemento que pode ter uma sobrecarga renal, uma sobrecarga cardíaca, ou alguns outros efeitos que não são bons, efeitos nocivos. Então a gente precisa ter conhecimento também sobre o suplemento que a gente está prescrevendo. E importante também, antes da prescrição de um suplemento, você saber um pouco sobre a legislação, o que é que regula o suplemento, o que é chamado de suplemento, né? Quais são as normas técnicas, os marcos regulatórios dos suplementos.
qual a biodisponibilidade de um suplemento. Não é eu chegar e mandar fazer de qualquer maneira e usar, não. O que é biodisponibilidade? É aquela quantidade de suplementos que, quando a gente faz uso, daquilo que a gente faz uso, o que é que evidentemente, o que é que de maneira prática, eficaz, daquela quantidade que a gente faz uso, que vai chegar lá no órgão-alvo do nosso organismo que a gente deseja. Isso a gente chama de biodisponibilidade. E entre a dose que a gente ingeriu e aquela que vai chegar onde a gente quer que chegue, tem um caminho muito grande que pode ter interferência pela absorção, pela digestão, pela saúde do seu sistema digestivo. Como é que está o seu estômago? Você está usando omeprazol a vida inteira? Vai interferir em tudo. Como é que está a sua microbiota intestinal? Então, tudo isso pode interferir na biodisponibilidade. Então, você precisa estar ciente disso. Você precisa estar ciente quais são as doses máximas desses suplementos. Você precisa estar ciente dos efeitos colaterais dos suplementos. Então, suplemento não é aquele negócio também chegar de prescrever qualquer suplemento aí, tome aí, não. Né? Tem que ter, ele tem que ser individualizado para cada caso, para cada pessoa. Aqui foi Dona Silvina perguntando: tem algum suplemento que possa melhorar a dormência e a dor dos meus pés? Muito provavelmente, Dona Silvina, olha, primeiro, um paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, eu vou dar uma dica aqui prática. Um paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, que venha com o que nós chamamos pés insensíveis, com dormência nos pés, ou que apresente uma dor do tipo facada, alterações nos pés, nos membros inferiores ou nos membros superiores, é muito provável que esse paciente tenha uma neuropatia diabética. Porém, antes de você fechar o diagnóstico de neuropatia diabética, é importante que você afaste a possibilidade de uma deficiência de vitamina B12. Então, nesses casos, antes da gente poder fechar o diagnóstico de neuropatia diabética, é importante que faça uma dosagem da vitamina B12 para ver se não está baixa. Se estiver baixa ou no nível inferior, a gente tentar suplementar a vitamina B12 e, na maioria das vezes, vai ser neuropatia mesmo, diabética. E aí tem sim alguns suplementos que podem ajudar na neuropatia diabética, mas o principal é o controle adequado do diabetes. É você estar dentro das metas. No nosso programa, inclusive, que nós temos de controle adequado do diabetes mellitus tipo 2, a gente tem a oportunidade de estar discutindo isso com mais detalhes para vocês, das metas. Mas é muito importante, Dona Silvina, que a senhora tenha o controle adequado do diabetes mellitus tipo 2 para a gente conseguir melhorar isso. E existem alguns suplementos que também podem e devem ser usados nesse caso. Um deles é o ácido alfa-lipoico, que eu falei há pouco. O outro são as vitaminas do complexo B, principalmente a tiamina, que a gente usa mais na forma ativa, que já é a benfotiamina, que tem um papel importante na saúde neural. E quando for necessário, a vitamina B12. Então, esses são suplementos, Dona Silvina, que pode ajudar, mas é evidente que a senhora precisa passar, pelos profissionais de saúde que lhe acompanham, pelo seu médico, pelo seu nutricionista, para avaliar isso de uma maneira mais detalhada. Aí tem um outro macete, ó. Você que é diabético, tipo 2, você que é familiar do paciente diabético, preste muita atenção aos pés. Né? É a parte do paciente diabético que a gente tem que ter mais cuidado. Eu sempre coloco muito isso para os meus pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, eu até brinco muito com esses pacientes. Olha, pode deixar até de olhar no espelho de manhã e pentear o cabelo, mas nunca deixe de olhar os pés, como é que estão. Né? Ficar atento a ferimentos, a calos, ao tipo de calçado que está usando. Né? Ficar atento aos sintomas dos pés, porque isso aí pode ser o início de uma neuropatia e, se tratar adequadamente, pode evitar complicações graves no futuro. Isso a gente aborda também no nosso programa de tratamento do diabetes de uma maneira
bem detalhado, inclusive com alguns enfermeiros, mostrando como deve ser o tratamento, o cuidado dos pés no paciente diabético, o cuidado quando vai escolher o sapato, né, para evitar aqueles sapatos que apertem muito e que predispõem à formação de calos ou ferimento. Aqui, Dona Rita Souza, colocando a seguinte situação. Tenho 51 anos de idade, estou muito acima do meu peso e tem 6 meses que fui diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2. Minha glicemia de jejum estava em 168. Será que eu posso ficar boa? Eu posso alcançar a remissão? Rita, vamos responder de uma maneira bem objetiva. Talvez se a gente estivesse respondendo isso alguns anos atrás, há 5 a 10 anos atrás, a resposta seria que não, você não podia ficar boa. Mas hoje a gente pode te afirmar diferente. Você pode alcançar, sem sombra de dúvida, a remissão do diabetes. É um controle de cura vigiada, entre aspas. É possível, sim, você que está com peso acima do normal, que foi diagnosticada diabética, não tem tanto tempo, se você aderir adequadamente às mudanças do estilo de vida, à alimentação saudável, à prática de atividade física e outras medidas, é possível, sim, você alcançar a remissão do diabetes mellitus tipo 2 para um estado de cura vigiada. Gente, isso é fantástico, isso é formidável, era algo que a gente não tinha essa possibilidade, hoje a gente sabe isso, hoje tem um caminho para isso. Agora é necessário que você conheça isso, é necessário que você tenha um entrosamento com os profissionais que estão te acompanhando e que você pessoalmente tenha o conhecimento. Foi pensando inclusive nesses casos que nós juntamos a nossa trajetória profissional, esses anos de experiência, e nós fizemos um roteiro que nós achamos relevantes e com todo o subsídio do que se tem em termos científicos do tratamento e até da remissão dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. E no caso do paciente pré-diabético, ele pode ficar totalmente curado. Então, vejam que é algo muito significativo, é algo muito importante. Carlos aqui, doutor, fale um pouco sobre a berberina. Eu já falei, Carlos, um pouco sobre a berberina. É um fitoterápico muito usado na medicina chinesa, mas hoje já também muito usado no Ocidente e que tem um papel muito grande na redução da resistência periférica à ação da insulina, no controle da glicemia, ajuda a melhorar a microbiota intestinal, diminui mais a inflamação. É um suplemento que tem um valor muito, muito, muito grande no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. A gente vai chegando ao final. E qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Que não existe pílula mágica, não existe chá mágico, não existe apenas uma mudança do estilo de vida mágica. O que existe são estratégias. E entre essas estratégias, a educação em diabetes, o conhecimento é fundamental para você. É fundamental as mudanças do estilo de vida, o uso das drogas quando tiver de usar as drogas, uso de suplementos quando for necessário o uso de suplementos. Mas é importante que isso não seja dividido como times que estão disputando o campeonato, um de um lado, outro de outro, não. Esses times aqui têm que estar todos juntos e trabalhando com um objetivo. O objetivo principal e o primordial hoje, frente ao diagnóstico de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, é poder buscar a remissão, o estado de cura vigiada. Esse deve sempre ser o objetivo reto frente ao diagnóstico de paciente com diabetes mellitus tipo 2. Podemos não alcançar, e não vamos alcançar em todos os casos, mas tem um percentual importante que vai alcançar isso. Mas para isso você tem que ter conhecimento. E aí eu quero aproveitar para falar para você aqui, pedir até licença para falar para você aqui de uma maneira muito rápida desse programa que nós temos de tratamento do paciente com diabetes mellitus tipo 2. É um tratamento onde a gente aborda desde o diagnóstico,
a fisiopatologia, as metas que a gente precisa alcançar para você poder bater no peito e dizer agora eu estou com o meu diabetes controlado, né? As medidas que vão ajudar você a alcançar, poder chegar ao estado de cura vigiada, remissão, e quando isso não for possível, você possa alcançar o controle adequado, de evitar as complicações. E quando as complicações já existirem, que você possa lidar melhor com essas complicações e atingir um bom estado de qualidade de vida. Foi por isso, e baseado nesses 30 anos aí de experiência, que nós lançamos esse programa do controle e tratamento do diabetes mellitus tipo 2, um trabalho online, onde você pode fazer isso de sua casa e ter o conhecimento que você precisa ter no cuidado, no acompanhamento do diabetes mellitus tipo 2. Você pode acessar, junto da nossa bio tem um linkzinho lá com essas informações melhor para isso. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram e acompanhem os nossos vídeos, as nossas lives, que isso vai ajudar muito a todos vocês. Tchau, um abraço.